Eu tenho uma palavra hoje para alguns de vocês que não têm experimentado vitória total na sua vida. Alguns de vocês receberam libertação, mas ainda não estão andando em vitória total. E eu vou compartilhar uma chave com vocês hoje de como andar nessa vitória completa sobre o diabo e em vida abundante. Porque essa é a porção de Deus para vocês, que vocês estejam andando em vida abundante, que não seja uma dificuldade constante com o diabo, que vocês não tenham que continuar lidando com essas grandes batalhas que o diabo traz, porque a Bíblia diz que Deus nos dá a vitória esmagadora. Essa é a sua porção. Alguns de vocês não estão experimentando vitória esmagadora. Alguns de vocês sentem que estão experimentando vitória, mas muitos dias não sentem que estão experimentando vitória. Alguns de vocês estão experimentando vitória, mas se sentem cansados da batalha. E essa não é a porção de Deus para vocês. É a porção de Deus para vocês que vocês tenham vida abundante, vitória esmagadora. Eu sou um testemunho disso na minha vida. Não é uma dificuldade entre o diabo e eu, glória a Deus. Mas isso é o que Deus quer para todos vocês. Que o diabo esteja tão debaixo dos seus pés que vocês não sintam que estão lutando. Vocês estão voando acima dele e é uma vitória esmagadora. Se vocês precisarem rejeitar qualquer coisa, isso é feito com facilidade. E o diabo tem que fugir assim. E isso não afeta a sua paz nem a sua alegria. Não afeta o que Deus está chamando vocês para fazer naquele dia. Amém? Aleluia. E tanto de vocês é tempo de começar a andar nessa grande vitória que vocês ainda não experimentaram. É tempo agora. Aleluia. Aleluia. Então, o poder de Deus, a unção, liberta você. Ela te liberta de demônios. Ela liberta pessoas de demônios. Quando a verdadeira unção está aqui, demônios têm que ir. Eles têm que ir. É quando a unção realmente não está ali ou não está em um nível grande o suficiente, em um nível alto o suficiente de unção, é aí que alguns demônios ficam, ou todos os demônios ficam, ou o ministro talvez esteja lutando com os demônios e eles não vão de fato. Ou seja, não há unção. Os demônios se escondem. Não há nem manifestações, não há nenhuma luta acontecendo, mas quando a verdadeira unção está presente, demônios têm que ir. Eles não têm nenhuma chance. Isso é o que vemos no ministério de Jesus, isso é o que vemos através dos apóstolos e dos ministros do ministério quíntuplo no livro de Atos. Demônios saíam com facilidade, não havia dificuldades, eles tinham que obedecer à autoridade de Cristo sendo executada. Aleluia. Então, a libertação é diferente para cada pessoa. A jornada de libertação. E isso depende muito do passado de uma pessoa, das portas abertas que ela abriu no passado, de quanto tempo ela esteve oprimida, de quão profundamente ela abriu essas portas. Como, por exemplo, se ela foi diretamente ao reino do diabo em vez de abrir portas de forma não intencional. Mas ela foi a bruxas. Ela abriu portas para a feitiçaria. Isso traz uma opressão mais profunda. Então, todos esses fatores contribuem para o processo de libertação, para a jornada de libertação. É por isso que é diferente para cada pessoa. Agora, quando a verdadeira unção está presente, uma pessoa pode ter muitos demônios e pode ser totalmente liberta de uma só vez na presença da unção. De tantos demônios, a unção é tão poderosa. Com certeza. E isso acontece muitas vezes aqui hoje, neste avivamento. Agora, outras vezes, uma pessoa pode ter vários demônios, várias opressões, e não é liberta de todo demônio de uma vez, mas é um processo de libertação. São camadas que vão saindo, camada por camada. E às vezes, há um grande propósito nisso. Às vezes, Deus realmente tem um propósito no porquê isso acontece em camadas. Por exemplo, Deus consegue ver o coração. Às vezes, o coração de uma pessoa não é para Deus, é apenas que ela quer ser livre, mas não tem um coração para Deus. Então, ela ouve falar de libertação acontecendo e vem para receber liberdade. Ela não vem por Deus. Ela não vem por liberdade e por Deus. Ela vem apenas por liberdade. E Deus consegue ver esse coração. E talvez ela nem saiba disso lá no fundo, ela ainda está louvando a Deus. Talvez ela frequente a igreja, mas Deus consegue ver o coração e então Deus às vezes pode ver uma pessoa. Se eu libertar ela de tudo, ela recebe o que queria
e não vai voltar. Ela não vai continuar me buscando na igreja. Eu preciso que ela esteja em uma igreja onde possa receber continuamente a minha unção, onde receba continuamente capacitação, equipamento, tenha seus olhos espirituais abertos, estejam na minha vontade e seja equipada para andar no seu propósito e me servir na minha obra, certo? Então Deus consegue ver isso no coração de uma pessoa. Os corações das pessoas são diferentes. O coração de algumas pessoas é para Deus e elas estão realmente oprimidas por demônios e Deus pode libertá-las imediatamente de tudo porque ele sabe que elas vão querer continuar voltando e buscando ele. Mas outras pessoas ele pode ver, se eu libertar de tudo, elas conseguirão o que queriam e não vão voltar. Então eu quero ajudá-las a ter fome. Então eu vou libertá-las de uma camada, mas não de tudo de uma vez. E elas vão ter fome. E ele sabe que à medida que a pessoa continua vindo, a unção continuamente a transforma. Pouco a pouco, o coração dela começa a mudar. Ela começa a crescer em amor por Deus, porque continua buscando. Ela consegue continuar encontrando mais e mais dele por isso. Amém? Aleluia. Agora, existem muitas chaves diferentes que desbloqueiam a libertação completa. E eu ensinei todas essas chaves. Eu tenho uma playlist no meu YouTube chamada Como Receber e Manter Libertação Completa. Também no meu livro, Desbloqueie a Sua Libertação, eu compartilho todas essas chaves que desbloqueiam a sua liberdade completa e como manter essa liberdade. Porque você precisa saber como manter essa liberdade e realmente fazer a sua parte para mantê-la. Porque o diabo quer tirá-la de você. Amém? Então, é um livro inteiro de ensinamentos, essas chaves. Então, eu não posso. Nós não temos tempo para compartilhar todas as chaves hoje. Então, eu quero primeiro compartilhar essa direção com o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas vocês precisam ter primeiro este conhecimento que estou compartilhando, que está no meu livro e que está na playlist do YouTube. Que eu sei que muitos de vocês já leram, muitos de vocês já assistiram, mas alguns de vocês não. Então, certifiquem-se de ir e ler e ou assistir a esses vídeos no meu YouTube depois deste culto. Mas eu vou apenas resumir brevemente quais são essas chaves agora. Então, as chaves que desbloqueiam a libertação são se posicionar onde a unção está, porque é a unção que destrói o jugo. Então, você tem que se posicionar. Foi isso que eles fizeram nos tempos de Jesus. Eles vinham até Jesus para receber o ministério dele, para ouvir a palavra dele e receber o poder dele e o poder que emanava dele fazia os demônios irem. E então, Jesus impartiu essa unção e autoridade nos discípulos e nos primeiros discípulos. Então, ele lhes deu as chaves do reino. Ele deu a Pedro as chaves do reino. E agora, eles estavam fazendo as mesmas obras que ele fez. E as pessoas que estavam doentes e oprimidas vinham para debaixo da sombra de Pedro, e a Bíblia diz que todos eram curados e libertos. Todos os que vinham para debaixo da sombra dele. Então, vemos esse princípio de se posicionar onde a unção está fluindo. Isso é o que faz os demônios irem. Então, essa é a chave número 1. Outra chave que desbloqueia a libertação total, é a fé. Fé de que Deus tem o poder para curar e libertar você, e fé de que Deus quer curar e libertar você. Fé de que essa é a sua herança como filho de Deus. Que você seja curado e liberto pelas feridas de Jesus. Nós somos curados, diz a Bíblia. E também fé nas maneiras de Deus de liberar cura e libertação. Então, essas são as maneiras de Deus. Esse é o princípio de Deus de liberar cura e libertação através dos seus vasos ungidos. Então, eu vou me posicionar. Eu vou fazer o que eles fizeram nos tempos de Pedro, onde se posicionaram debaixo da sombra dele e todos os demônios saíram. E todas as enfermidades saíram. Eu vou fazer isso. Eu vou ver onde o poder de Deus está se movendo na terra hoje. Eu vou me posicionar lá, seja dirigindo, voando, ou assistindo online, ou dirigindo. E eu vou chegar lá debaixo da unção e eu creio que Deus vai me curar e me libertar quando eu estiver debaixo da sombra. Você precisa ter esse tipo de fé. Fé nas maneiras de Deus. Honra, respeito pelos servos ungidos de Deus, sabendo, sabe? Muitas pessoas só querem receber libertação direto de Deus, não através de um vaso. Mas você precisa ter essa fé, essa crença de que é isso que a palavra de Deus diz. Essas são as maneiras de Deus de liberar libertação. Então, eu creio que vou receber a unção através desse vaso. Deus vai me tocar através desse vaso.
A próxima chave é renunciar. Renunciar significa usar a sua autoridade em Cristo e rejeitar a porção do diabo na sua vida. Toda opressão, toda enfermidade é a porção do diabo, é uma obra do diabo. E então, o oposto de renunciar é concordar. Concordar com o diagnóstico, concordar com a porção do diabo, pensar que isso é só a vida. Bem, isso tem sido na minha família. Bem, eu tenho isso há tanto tempo. Isso é normal. As pessoas têm isso. Eu só tenho que aguentar. Eu vou tentar outras coisas para lidar com isso. E essa é só a minha vida. Isso é o oposto de renunciar, é concordar, é se associar, é aceitar a porção do diabo. O que você precisa fazer para renunciar é usar a sua autoridade em Cristo e dizer: eu rejeito esse diagnóstico, eu rejeito essa dor, eu rejeito essa enfermidade, eu rejeito essa ansiedade, eu rejeito essa depressão, eu rejeito esse vício, eu rejeito esse problema mental e etc. Então você está expulsando o diabo, você está dizendo: não, diabo, você não pode ficar em mim. Eu não aceito a sua porção da minha vida. Eu recebo cura pelas feridas de Jesus. Eu recebo a minha herança como filho de Deus. Diabo, você não pode tomar a minha herança como filho de Deus. E então você vem à presença da unção e você fala em voz alta, você renuncia a essas coisas, e à medida que você renuncia a essas coisas, essa é a outra chave que desbloqueia a sua libertação. E é muito importante que você renuncie de forma específica em muitos casos. Às vezes é importante. É diferente para cada pessoa, mas às vezes essa é a sua chave, realmente reservar um tempo com o Espírito Santo e pensar sobre essas coisas. Há um testemunho que a mulher compartilhou sobre como a filha dela renunciou a essas coisas, e eu perguntei à filha: algo que você gostaria de renunciar? Porque o Espírito Santo me guiou e ela precisa renunciar a essas coisas específicas. Essa é a chave dela que desbloqueia essa libertação, amém? Então, a última chave é, a propósito, todas essas chaves, algumas pessoas precisam de todas as chaves. Algumas pessoas precisam apenas de algumas delas. Depende de cada pessoa e de qual é a opressão específica que ela tem. Então, a última chave é semear no reino de Deus para anular a semeadura que tem acontecido, que essa pessoa semeou no reino do diabo. É simplesmente entregar-se a Deus, é simplesmente uma forma de rendição, porque você recebe libertação à medida que vem a Jesus, à medida que se rende a Jesus. Então, parte da rendição é contribuir para a obra de Deus, é dar a Deus aquilo que é precioso para você, amém? Então, existe esse princípio de que às vezes uma pessoa semeou tanto no reino do diabo e a chave que desbloqueia a libertação dela é semear no reino de Deus. Isso não tem nada a ver com pagar por nada. Você não pode comprar cura ou libertação. Cura e libertação são gratuitas da parte de Deus e ninguém deveria cobrar por cura e libertação. Para alguém orar por cura e libertação sobre alguém. Não tem nada a ver com isso. É o princípio espiritual da rendição, é um aspecto da rendição a Deus. É um aspecto de entregar-se a Deus e rejeitar o diabo. As pessoas se entregaram tanto ao diabo no passado. Elas se entregaram tanto e não se entregaram muito a Deus. E agora estão querendo liberdade sem se entregar a Deus. Você entende o que eu quero dizer? Então você precisa estar pronto para se entregar a Deus. Algumas pessoas semearam tanto no reino do diabo que Deus está exigindo que você entregue cada vez mais de si até que essa liberdade total venha. Amém? Aleluia. Então, isso foi muito breve. Eu compartilhei muito brevemente chaves que desbloqueiam a libertação. Mais uma vez, certifique-se de assistir no YouTube a esses vídeos. Eu tenho todos esses vídeos sobre como receber e manter a sua libertação completa. Ou leia o livro Desbloqueie Sua Libertação. Além disso, manter a sua libertação é tão importante para andar em vitória total. Então, para manter a sua libertação, é muito importante você se render a Deus em tudo. E isso inclui manter as portas fechadas para o diabo, ver onde na sua vida há uma porta aberta e fechá-la. E levar a sério fechar essas portas, não tratar a sua rendição a Deus de forma casual, mas levar isso muito a sério, amém? Outro princípio de como manter a sua liberdade é estar plantado em uma igreja onde Deus está chamando você para estar plantado. Ele está chamando todo crente para estar plantado em uma igreja e não apenas em qualquer igreja, mas onde o poder de Deus está se movendo. E onde ele está chamando você para estar plantado para que você seja equipado para cumprir a sua missão nesta terra. E então, estar plantado significa ser um verdadeiro discípulo, não apenas um frequentador de igreja, mas um estudante.
Tomar a sua cruz, deixar tudo para trás para ser um discípulo. Estar plantado também significa contribuir para a obra de Deus, tanto servindo quanto semeando no reino de Deus. E por último, outro princípio de manter a sua libertação é valorizar a libertação que você recebeu. Não tratar de forma casual. Não levar de forma leviana o que você recebeu. Você valoriza o que recebeu testemunhando, compartilhando o que Deus fez por você, não tendo vergonha do que Deus fez por você, não tendo vergonha do poder de Deus que libertou você, que te curou e mudou a sua vida. Outra forma de valorizar o que você recebeu é renovar a sua mente sobre o que Deus deu a você, sobre como a sua vida era antes e como a sua vida é agora, depois de receber liberdade. Renovar a sua mente regularmente sobre o quão verdadeiramente grato você é, em vez de ficar focado no que você não tem, em vez de voltar o seu foco para as ambições egoístas. Amém? Então, essas são as chaves. Eu só queria compartilhar brevemente com vocês essas chaves de como receber liberdade e como manter a sua liberdade. Então, é simples. Como receber liberdade, como andar em vida abundante e como ter vitória total é simples. Eu compartilho essas chaves, você aplica essas chaves e você será totalmente livre. Jesus vai ajudar você a ser totalmente livre e a andar em vida abundante. Agora você também precisa estar ciente de um esquema do diabo para tentar enganar você, fazendo você pensar que não está livre. Às vezes podem existir manifestações falsas em uma pessoa porque o diabo está com raiva de que você está livre. Então ele vem com esse esquema realmente sorrateiro e traiçoeiro para mandar mentiras para dentro de você, dizendo que você não está livre. Mas você está. E é simplesmente um pensamento jogado na cabeça. E a Bíblia diz: assim como a pessoa pensa, assim ela é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, assim como uma pessoa pensa, como o homem ou mulher pensa, assim ele ou ela é. Então, se eu penso agora, eu vou ser usada por Deus hoje, Deus vai poder me usar enquanto eu falo, enquanto oro por pessoas. Então, eu consigo ouvir de Deus e pregar a palavra. E Deus pode fluir através de mim e tocar você. Mas se eu fosse acreditar nas mentiras do diabo, eu não acho que o que eu quero falar hoje vai ser muito bom, eu não sei. Talvez eu não tenha tido tempo suficiente para me preparar, ou eu não sei se eu me sinto muito confiante. Eu vou impedir Deus de se mover através de mim. Você vê? Assim como você pensa, assim você é. Se você pensa que não consegue fazer algo, você vai perceber que não vai conseguir fazer algo. Se você pensa, eu consigo fazer isso porque Deus está chamando você para fazer algo, você vai conseguir fazer de forma sobrenatural. Você vai acessar o poder sobrenatural de Deus e você vai conseguir fazer qualquer coisa que Deus esteja chamando você para fazer. É um princípio muito simples, mas poderoso e verdadeiro. Assim como você pensa, assim você é. Então, algumas pessoas, o diabo começa a mandar pensamentos para elas. Você não está realmente livre. E ela começa tipo, você pode estar livre da ansiedade, mas de repente você tem esses pensamentos de ansiedade. Mas não é um demônio dentro. Mas o diabo mandando pensamentos que parecem tão familiares como quando você tinha um demônio. Então agora você pode acreditar nessas mentiras e começar a pensar: eu tenho um demônio de ansiedade, eu ainda estou oprimida. Ou talvez tivesse mais, eu fiz mais, talvez existiam mais demônios. E então você literalmente começa a viver nisso. O diabo pode então até mandar, tipo, impulsos no seu corpo para se manifestar fisicamente. Porque se o diabo pode mandar pensamentos para você, ele pode mandar uma sensação na sua mão de tremer ou algo assim, sabe? Ou até gritar. Isso pode acontecer. Pessoas estão manifestando de forma falsa e não sabem. Mas é porque elas estão acreditando nas mentiras do diabo e o diabo consegue controlá-las tanto. E então elas continuam pensando que precisam de libertação, mas elas estão totalmente livres. E então elas poderiam estar andando em liberdade e vida abundante. Mas é como se elas tivessem uma corrente em volta delas e foi cortada e elas estão apenas paradas aqui pensando que a corrente está conectada à prisão, mas a porta está aberta e elas ficam na prisão. Então, eu compartilhei tudo isso e eu só estou compartilhando brevemente com vocês agora como fundamento para o que eu vou compartilhar. A próxima, a mensagem real que eu estou compartilhando com vocês hoje. Então, vamos dizer que você sabe tudo isso, você sabe todas essas chaves que eu acabei de compartilhar.
Você sabe todas. Você leu meu livro, talvez você tenha ouvido esses ensinamentos, você sabe todos e talvez você ainda saiba esse princípio sobre manifestar de forma falsa, mas talvez você ainda esteja encontrando uma área onde você não está andando em vitória, onde parece que o diabo tem uma vantagem. Quando uma pessoa foi oprimida por muito tempo, quando ela foi oprimida por muito tempo, vamos dizer que é na mente. Uma pessoa está tão acostumada a ser oprimida. Uma pessoa está tão acostumada com essa obra do diabo na vida dela. Ela ficou tão acostumada com isso. Então ela fica livre, mas o inimigo pode mandar memórias de ter tido demônios. E a pessoa pode pensar que é real, que é demônios, mas não é demônios. É uma memória, é um flashback. É uma sombra do passado. E esse é um esquema do diabo para fazer você pensar que você não está livre, que você precisa de mais libertação. Então, o que é tão importante entender é que se uma pessoa foi oprimida por muito tempo no passado, mesmo se você já estiver livre há um tempo, talvez sejam vários meses ou talvez um ano ou algo assim, e então de repente você está encontrando ataques. Algumas pessoas podem ficar com muito medo e elas podem pensar: ah, eu tenho um demônio de novo, ou o diabo está realmente me atacando tanto. Mas não é nada disso, é só uma sombra do passado. São memórias do passado, são flashbacks. Não é um poder real do diabo sobre a sua vida. Não é uma corrente enrolada em você, não é o diabo vindo grande e assustador sobre a sua vida. Mas você pode sentir como se fosse. Mas é uma fachada do passado. É o diabo tentando assombrar você, tentando caçar você com o seu passado, mas acabou. Não faz parte de você, está no passado. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, uma pessoa pode estar totalmente livre, mas a alma e a mente dela ainda precisam ser transformadas. E quando uma pessoa foi oprimida por muito tempo, muitas vezes é a mente que vem por último, totalmente livre. Você é liberto de demônios, mas eu quero dizer que aquela transformação total em andar em vitória vem por último. Então, muitas vezes, muita gente pode ficar agitada, pode ficar preocupada, pensando que o diabo é tão poderoso, mas é uma fachada. É o diabo tentando fazer você ter medo, tentando fazer ele mesmo parecer grande, mas é simplesmente do passado. E não tem poder sobre você, se você acreditar na verdade e rejeitar as mentiras do diabo. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. E então isso pode vir em visões, isso pode vir em sonhos, isso pode até vir com um som. Uma pessoa, talvez uma pessoa sinta como se tivesse ouvindo demônios ou algo assim no ouvido, na mente ou algo desse tipo. E pode literalmente ser só o inimigo trazendo o passado de quando você já teve demônios. E então é tão importante para você reconhecer o esquema do diabo. O quão grande mentiroso ele é. Ele é o pai da mentira. Então, quando você experimenta a liberdade na sua vida, você está realmente experimentando liberdade e você realmente conhece o poder da unção que vem sobre a sua vida regularmente. Você está ouvindo testemunhos e você experimentou isso você mesmo. Você experimentou essa liberdade e então, de repente, do nada, você encontra. Se você encontra essas coisas acontecendo que eu estou falando, você tem que renovar a sua mente. Você não ficou oprimido por toneladas de demônios de repente, você não abriu nenhuma porta grande nem nada. Não! O diabo é um mentiroso. Ele está com raiva que você está livre. E esse é um dos esquemas que ele traz, especialmente para aqueles de vocês que foram oprimidos por muito tempo. Especialmente para aqueles de vocês que abriram portas grandes no passado. O inimigo gosta de vir desse jeito, muitas vezes,
porque isso foi parte de você por tanto tempo que fica mais fácil para ele trazer esses flashbacks, em comparação com alguém que não foi oprimido por tanto tempo ou não foi algo tão profundo. Então, é tão importante, se isso acontecer com você, renovar a sua mente. Sim, eu fui oprimido por muito tempo. Sim, eu abri portas grandes, mas eu estou totalmente livre agora. E é claro que o diabo está com raiva. E porque eu fui oprimido por tanto tempo, tá, ele vai tentar trazer esses flashbacks de volta. Mas ele é um mentiroso e um perdedor. E eu rejeito ele e o passado tem que ficar no passado e eu vou continuar andando nessa liberdade total e vida abundante e vitória. Vitória esmagadora sobre o diabo. E então você tem que andar na sua autoridade e ser firme para rejeitar o diabo toda vez que essas coisas acontecem. Em vez de ficar preocupado. Ah, o que está acontecendo? Ah, eu tenho demônios de novo. Ah, o diabo parece grande e assustador. Seja forte. Seja maduro. Lembre o quão grande e mentiroso o diabo é. Ele está debaixo dos seus pés. Ele não tem poder. Rejeite ele. Resista a ele e ele tem que fugir. Aleluia. Então, estou compartilhando essa chave com vocês agora, sabe? Se você aplicou todas as chaves que desbloqueiam libertação, se você está realmente levando a sério a sua rendição a Deus e você tem sido tão cuidadoso para manter a sua libertação. E então, esse tipo de coisa, se você percebe isso acontecendo, agora você sabe o que está acontecendo. Agora não tem dúvida. Amém? Aleluia. Porque essa é uma mensagem profética que eu estou compartilhando hoje. Porque tem algumas pessoas que estão com dificuldades com isso agora e tem algumas pessoas que têm confusão. Elas estão fazendo perguntas, elas não sabem. Eu tentei tudo, eu apliquei todas as chaves, o que está acontecendo? Isso! O diabo é mentiroso. Não complique demais. Não escute ele. Não ceda às mentiras dele. Não pense que ele é mais poderoso do que é. Ele está debaixo dos seus pés. Vocês foram libertos. Quem o filho liberta é verdadeiramente livre. Continue andando nessa vitória esmagadora e essas coisas vão desaparecer. Essas coisas, essas mentiras vão desaparecer. Aleluia. Atos 8:26 diz: Então o anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para o caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ele partiu e no caminho encontrou um eunuco etíope, um importante oficial responsável por todo o tesouro de Candace, que significa rainha dos etíopes. Esse homem tinha ido a Jerusalém para adorar e, ao voltar para casa, estava sentado em sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Felipe correu até a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Você entende o que está lendo? Perguntou Felipe. Como posso entender? Respondeu ele. A não ser que alguém me explique. Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele. Esta era a passagem das Escrituras que o eunuco estava lendo. Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro diante do tosqueador fica calado. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem poderá falar de seus excedentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: Por favor, diga-me, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe começou com aquela mesma passagem das Escrituras e anunciou-lhe as boas novas sobre Jesus. Enquanto viajavam pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: Veja, aqui há água. O que me impede de ser batizado? E mandou para a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não ouviu mais, mas seguiu o seu caminho cheio de alegria. Aleluia. Então, se o que eu estou explicando, o que eu compartilhei com você, se você perceber que isso está acontecendo com você, o passo número um é não deixar o diabo enganar você e, sabe, renovar a sua mente com o que eu compartilhei hoje. Isso é o que está acontecendo. Eu preciso rejeitar o diabo, ele está mentindo, o passado está no passado e ele tem que fugir. Quando eu resisto a ele. Eu não tenho nenhum demônio, eu só preciso resistir a ele e rejeitar a ele. Então, esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo, muito importante para ser totalmente livre do diabo tentando assombrar você pelo passado. O segundo passo é ser estudantes da palavra de Deus e se dedicar aos ensinamentos de onde você está plantado. Encher-se da palavra de Deus. Então, essa passagem que eu acabei de ler
Esse etíope, ele não entendia a palavra de Deus e precisava de alguém. Ele precisava de um servo ungido de Deus para ensinar a palavra de Deus para ele. Então, para encher você, a Bíblia diz: deixe a palavra de Deus, Colossenses 3:6. Deixe a palavra falada de Cristo fazer morada dentro de você, habitando no seu coração e na sua mente, permeando cada aspecto do seu ser, enquanto você ensina. Então, deixe a palavra falada de Cristo fazer morada dentro de você, habitando no seu coração e na sua mente, permeando cada aspecto do seu ser. A versão amplificada, na verdade, destrincha isso. Ela traz a verdadeira revelação. Ela diz: deixe a palavra de Deus habitar dentro de você, que permeie cada parte do seu ser. Uma das maiores chaves para ter vitória sobre o diabo e andar nessa vida abundante é ter a palavra de Deus habitando dentro de você. A palavra falada de Deus é tão importante para estar habitando dentro de você. Porque assim como o etíope precisava que a palavra de Deus fosse explicada, precisava de revelação da palavra de Deus através de um vaso ungido de Deus, você precisa disso. É por isso que Deus deu o ministério quíntuplo. É por isso que Deus deu apóstolos, deu mestres. É por isso que ele instrui esses ministros do ministério quíntuplo a ensinar a palavra de Deus. É por isso que nós vamos à igreja. Uma grande razão de nós irmos à igreja, você vai à igreja, é para ser equipado pela palavra de Deus, para ouvir os ensinamentos. Porque algo sobrenatural acontece quando você ouve os ensinamentos. Seus olhos espirituais se abrem para entender o mundo espiritual, para entender a palavra de Deus, para que quando você leia a palavra de Deus sozinho, você esteja realmente ouvindo Deus e compreendendo a voz de Deus e crescendo no espírito. Assim o diabo não consegue enganar você. E você cresce em discernimento e cresce em sabedoria e cresce mais poderoso no espírito. Então, quando o ensinamento ungido vem até você, ele está alimentando o seu homem espiritual. É uma troca sobrenatural. Uma experiência sobrenatural está acontecendo quando você ouve a palavra de Deus, os ensinamentos. É por isso que diz em Atos 2:42, todos os crentes se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, esta palavra de Deus está mostrando o que os crentes deveriam estar fazendo hoje. Dediquem-se aos ensinamentos. Quando você se dedica aos ensinamentos, essa é uma das grandes maneiras de a palavra de Deus habitar dentro de você, permear dentro de você. E essa é a maior chave para ter vitória sobre o diabo. É quando você está cheio da palavra de Deus. É isso que dá a você sabedoria, discernimento, capacidade de ouvir a voz de Deus, capacidade de discernir os esquemas do diabo, faz você forte no espírito sobre o diabo. É quando você tem a verdadeira palavra de Deus habitando dentro de você. Então, o maior ponto de toda essa mensagem hoje, isso é o que Deus quis que eu compartilhasse com vocês hoje. Isso é profético para muitos de vocês. É como andar nessa vitória total, é se dedicar a esses ensinamentos onde você está plantado. Tantas pessoas estão complicando demais. Se você simplesmente se dedicar continuamente aos ensinamentos, você vai perceber que está andando em vitória. Você vai perceber que não vai ter perguntas. O diabo vai tentar atacar e você simplesmente vai ter vitória sobre ele. Você não vai ter que ter dificuldades. Esse ataque do inimigo está vindo. Cara, continua vindo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que fazer. Isso não vai existir. A palavra de Deus está habitando dentro de você. Ela equipa você para andar nessa sabedoria, para saber o que fazer, para ter força, para rejeitar o diabo. A Bíblia diz, Romanos 12:2, não se conformem ao padrão deste mundo. Isso pode significar não se conformem às maneiras não espirituais. Não se conformem a escutar o diabo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Quando você ouve os ensinamentos, quando você medita nos ensinamentos da palavra de Deus, e quando você ouve eles de novo, o que você está fazendo é, você está renovando a sua mente. Você está renovando a sua mente. A palavra de Deus está entrando em você e limpando, clareando
a sua mente, tirando as mentiras do diabo, as coisas do mundo. É simples. Eu quero que você entenda, isso é algo sobrenatural que acontece. Você simplesmente seja obediente em ser um discípulo e renovar a sua mente com os ensinamentos, e você vai ver essa vitória acontecer na sua vida. Você vai ver você mesmo crescer grande e forte no espírito. Você vai ver o diabo tão debaixo dos seus pés como você nunca viu. Aleluia. A palavra de Deus é a espada do espírito. E então você está continuamente tendo a espada do espírito e o diabo não pode te tocar. Com a espada que você carrega, ela nunca sai da sua mão porque a palavra de Deus é tão grande em você, tão completa em você. Aleluia!